Bom, olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui do Ateliê Bucket. Hoje a gente vai fazer uma bolsinha tiracolo, tá? Que é bem bonitinha essa bolsa, faz tempo que eu quero fazer nesse sintético aqui, né? Então eu comprei o sintético para a gente poder fazer e vim fazer esse projeto aqui junto com vocês, espero que vocês gostem, tá? É uma bolsinha simples, fácil de costurar e um modelo super versátil e principalmente vendável, tá? Pega o caderno agora, a caneta, que eu vou passar as medidas para vocês, tá? Esse daqui é a modelagem dos espelhos, frente e costas, tá? Você vai pegar uma folha de sulfite, vai fazer seu retângulo, um retângulo com 23 de largura por 20 de altura, 23 por 20, tá? Aí depois que você riscou o retângulo, você vai vir aqui, ó, nos 4 cantos e vai fazer uma curva. Peguei essa régua aqui de cantos e curvas que eu uso sempre. E fiz uma curva de 3 centímetros, ó. Vendo? 3 centímetros aqui em cada canto, tá? 3, 3, 3, 3. Nos 4 cantos você vai ficar com esse modelo aqui, tá? Modelo com 4 curvas de 3 centímetros, medindo 23 de largura por 20 de altura. Isso daqui já tem a modelagem da frente e das costas da sua bolsinha, tá? Aí, então, a gente vai fazer a modelagem do bolso frontal dessa bolsa, tá? Essa modelagem aqui do bolso frontal, ela vai medir 16 de altura, tá? Um outro retângulo de 16 de altura por 23 de largura. E aqui vocês não façam nada, deixa o retângulo assim. A gente vai refilar depois que costurar o bolso no espelho frontal, a gente refila os cantos arredondados, tá? Assim, é uma técnica que facilita muito a gente ter precisão, né, nesse sentido. Embora a costura seja louvada, mas fazer assim facilita, tá? Então, eu passei os espelhos, o bolso frontal. Para o fechamento desse bolso frontal, e um detalhe que dá um ar mais chiquezinho, mais bonitinho na bolsa, tá? É essa lapela, tá? Eu cortei numa cor diferente do meu sintético, mas que combina, que faz uma composição legal com a cor do sintético, tá? Vocês podem usar qualquer material de corte a fio ou o próprio sintético fazendo virado para dar acabamento. Então, o corte a fio facilita que você não precisa fazer virado. Pode pegar um pedaço de montana e fazer um composê com o sintético que você escolheu para fazer a bolsa. Montana, Ipanema nem tanto. Montana, para mim, ele faz esses detalhes mais legais. Lapela mede 5 por 10. 5 por 10 centímetros. Peguei a reguinha de cantos e curvas, estava por aqui para mostrar, mas eu não sei onde foi que eu coloquei a régua menorzinha. E fiz uma curvinha aqui de 1 centímetro, tá? Eu tenho uma régua pequenininha de cantos e curvas, e aqui eu fiz uma curvinha de 1 centímetro de cada lado. Você pode fazer um chanfradinho, não tem régua de cantos e curvas? Vem no cantinho, marca, e faz aquele cortezinho, e você fica com essa parte aqui, assim, né? Chanfradinha, no lugar de arredondado, ou pega uma moeda de 10 centavos, alguma coisinha que dê para você fazer uma curva pequenininha nos cantos de baixo, fica com esse detalhe. Aqui eu já coloquei a 2 centímetros de altura o fecho. Se você for colocar, pode usar botão de imã, botão de pressão, botão de imã com acabamento. Sem acabamento você vai ter que colocar um pedacinho aqui, né, fazer um reforço, tá? Medindo pelo menos 5 centímetros de altura aqui. E nesse reforço você coloca o botão aqui na parte de dentro, no meio, centralizado, a 2 centímetros o botão. Pressão, imã com acabamento. Se for com acabamento não precisa, né? Que aqui fica bonitinho o botão do lado de cá. Né? Porque o outro vai ficar as garrinhas, então você tem que deixar com acabamento para as garrinhas ficarem lá pro lado de dentro. Aqui fica liso, aqui tem um botão. Tá? Aqui eu coloquei um fecho que eu achei que ia ficar bem legal com esse fecho aqui. Tá, esse aqui é um fecho torniquete, tá vendo? Quando eu encaixar ele direitinho, ele vai ficar assim, e ele vai fechar o bolso. É um detalhe, na verdade, né? E um fechamento pro bolso. Bom, bolso, lapela, os espelhos e o bolso aqui a gente tem definidos já as medidas. Agora vamos pro fole. Aqui eu cortei um fole medindo, antes disso, o diâmetro total da minha modelagem, tá? Tem que ser medido. Você cortou aí em casa, tá? Isso daqui é um exercício, a lição de casa, tá?
é imprescindível, tá? Não abra mão de fazer isso, sempre. Mesmo que eu te passar a medida aqui, confira as suas, sempre, para poder dar tudo certo. Pego a fita métrica, ó, escolho aqui um lugar para colocar. Aqui eu venho aqui no meio, com zero, ó, direto no zero. Pego a fita, venho, dou a volta em toda a minha peça com a fita e chego aqui no meu ponto com zero e vejo quantos centímetros que tem aqui o diâmetro da minha peça, tá? Isso é muito importante. Aqui, o meu mediu 81 centímetros, tá? Para essa medida aqui, para o meu corte, deu 81 centímetros. Então, eu dividi o folho, o canal de zíper, de acordo com o que eu gosto, né? De acordo com o meu gosto. Então, eu deixei um folho de 41 por 8, tá? 41 por 8. Aqui, esses 8 centímetros tem as minhas margens de costura, que é de meio centímetro. Então, eu tiro 1 centímetro, vou ficar com folha de 7 centímetros com a bolsa pronta, tá? Mas aqui, 41 por 8, tá o folha. E o meu canal de zíper, que tá aqui todo desmontadinho, né? Eu cortei em duas partes, 40 centímetros por 8, tá? Cortei em duas partes, 40 por 4, tem cada uma, tá? Mas é 40 centímetros, 40 por 8, tá? Esse canal. Zíper e cortei em duas vezes. Assim eu fiquei com meus 81 centímetros entre folha e canal de zíper, né? Que é uma peça que eu vou fazer depois. O que mais? Eu acho que as medidas principais são essas. 2 tirantes de alça também. Os tirantes de alça eu fiz com 7 por 5, duas vezes, já que fiz aqui, ó. Marquei aqui o meio. Dupla face dos dois lados para fazer o viradinho de acabamento dos tirantes de alça, tá? Porque eu vou usar duas meio argolas de 2,5. Se você for usar meia argola de 2 centímetros, é 4 centímetros por 7. Se for usar um de 3, é 6 por 7. Tá? Tá sempre proporcional assim, a medida que você vai estar usando. Fiz 2 tirinhas de acabamento, medindo 3 por 8. Dois pedacinhos que eu peguei para poder fazer acabamento do vivo, tá? Deixa eu ver o que mais. 2 tiras de vivo aqui. Eu tô usando tira, eu falei tira porque aqui eu tô usando um vivo que eu fiz, tá? Eu quero usar esse vivo aqui do próprio sintético, então eu fiz esse vivo com espaguete, eu coloco espaguete em capa, tá? Que eu usei uma tira de 3 centímetros de sintético por... Deixa eu medir direitinho aqui. Por 90, com sobra, tá? Tem sobra. 3 centímetros por 90. Dobrei ao meio, costurei. E daqui você também pode colar com cola de contato, tá? Se não quiser costurar. E fiquei com 2 vezes. Uma para cada espelho. 3 por 90. Encapei o espaguete. Fiquei com o vivo na cor do próprio sintético, tá? A gente vai usar aqui para os espelhos frontais, né, o vivo. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que para o corpo da bolsa é isso aqui que eu passei para vocês. Aí as ferragens que a gente vai usar, daqui a pouco eu passo para o forro. As ferragens são pegar 2 cursores, tá? Então vou usar 2 cursores de zíper. Vou usar um zíper simples nessa peça. Aqui o fecho, né? Um fecho, que é o fecho torniquete que eu vou usar aqui. Aqui a plaquinha de fechamento, 2 meio argolas, tá? E um pedaço de zíper, que eu vou usar um zíper simples, né? Esse zíper de 3,5 centímetros de nylon simples. Ele mede 45 centímetros, tá? Com sobra. E é isso que a gente vai precisar para a construção da bolsa. Agora, forro, a gente vai cortar uma vez o bolso, margem de virado, né? Eu esqueci de falar do bolso, né? Só mostrei a modelagem. A gente vai modelar. Já marquei aqui onde vai ficar o meu fecho. Atrás aqui da peça do bolso, vocês vão cortar e vou deixar uma margem de virado. Eu deixo 1 centímetro, né? Faço meu virado de 1 centímetro. A mesma coisa no forro do bolso, tá? Um pedaço do mesmo tamanho com 1 centímetro de virado.
2 vezes os espelhos, né? Aqui o forro dos espelhos, 2 vezes. Uma vez o forro do bolso. Forro do canal de zíper, que eu corto meio centímetro maior, sempre, tá? Eu corto sempre meio centímetro maior para refilar depois. E fole do canal de zíper. Do forro do fole. Para fazer todos esses forros aqui da bolsa, eu tô usando cetim dublado. Vocês estão acostumados a ver, principalmente o nude, né? Que eu compro sempre um padrão. Cetim dublado nude, da Personal Art. E para fazer aqui a peça principal aqui, né? O externo da minha bolsa, eu tô usando o sintético Croco Charme da Personal Art na cor marfim. Que eu acho a coisa mais linda essa cor, super elegante essa cor. Tá? Esse aqui é a cor marfim, o Croco Charme. Eu gosto dele porque ele tem uma estrutura, né? Ele não é um sintético muito molengo, assim. Ele é molinho, é um 0,8, tá com fundo em malha, tranquilo, como a gente já tá acostumado. Costura bem na reta, costura bem na doméstica, tá? Então, é isso que eu ia falar para vocês, eu acho que da peça como um todo, eu acho que era só essas as informações. Deixa eu ver o que mais. Acho que é só isso, né? Acho que é só isso mesmo. Agora a gente já pode começar a montagem da nossa bolsa. Bom, vamos começar por onde? Vou começar pelo bolso, tá? Que a gente vai começar pelo espelho da frente, tá? Da bolsa. Então, vou começar com o bolso, que vai ser uma parte que vai ser acoplada ao espelho. Vou tirar aqui, tá marcado aqui, ó, riscadinho, né? Com a canetinha de sintético, a minha margem de virado. Se você quiser usar a margem de 7 milímetros, tá? Pode usar, eu gosto virado de 1 centímetro. Então, eu sempre faço virado com 1 centímetro, mesmo que fuja a regra. A regra, né, o correto é um virado de 7 milímetros, tá? Mas é que eu gosto de 1 centímetro, então eu faço aqui o virado de 1 centímetro sempre que cabe, né? Se eu precisar de um virado de 7, eu faço virado de 7, tá? Não é uma regra rígida, não. É uma coisa que eu faço sempre que eu posso quebrar essa regra, eu quebro, porque não prejudica o projeto. Tá? Deixa eu bater aqui. Tá? Fiz aqui, ó, virado do bolso. Agora eu vou pegar o forro do bolso, é esse daqui. Ó, vou tirar. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos na linha que a gente marca. Fazer essa linha facilita, gente. Riscar a linha quando você vai fazer virado facilita, se houver a possibilidade, né? Às vezes não dá para riscar, mas se der, risca sempre, porque facilita ficar, o virado fica perfeito, tá? Não fica torto. Ele vai ficar bem certinho na medida que a gente espera, né? Feitinho aqui o virado. Agora eu vou passar a dupla face aqui. Passar a fita dupla face aqui na minha margem de virado. Como eu falo para vocês, sempre na parte de baixo do virado. Ó. Eu vou vir aqui inteiro, tá? Ó, passei bem certinho. Agora eu vou colar um em cima do outro e passar uma costura. Ó, bem juntinho aqui. Vou colar mais ou menos 1 milímetro de distância da borda, tá? Deixar uma margenzinha de sintético assim, ó. Bem pequenininha, mais ou menos 1 milímetro de distância, para não correr o risco de quando eu olhar aqui o bolso, eu tô vendo, eu ver o sintético, o cetim dublado aparecendo aqui, tá? Então, deixar essa distânciazinha aqui de mais ou menos 1 milímetro contribui nesse aspecto aqui para mim, tá? Agora a gente faz aqui uma costura bem de bordinha, tá? Bem de bordinha mesmo. Eu troquei meu calcador, então vocês vão me ver talvez apanhando um pouquinho aqui desse calcadorzinho novo. O meu tava muito ruim.
depois de uma vida inteira de boa companhia. Como eu deixei 1 milímetro mais ou menos, agora eu vou costurar uns 3 milímetros, tá, para baixo da minha linha. Ponto número 5, eu não falei no começo, minha máquina é uma Jack A2, uma reta industrial. Estou usando a agulha 18 para esse projeto, linha de nylon 60 na parte superior e inferior da máquina, né, na bobina e na parte de cima. Se a sua máquina é doméstica, você pode costurar esse sintético com tranquilidade, ele é um 0,8 de fundo e malha, bem tranquilo. Se você usar o cetim dublado também é um tecido super fininho, né, dublado no TNT bem fininho. E você vai usar a agulha 18 para esse projeto, tá bom? Costura devagar onde tiver muitas camadas, mas se você ficar insegura, pode usar uma agulha número 20, ou 20 tá bom, entre 18 e 20, tá? Na sua máquina doméstica para costurar esse sintético, tá? Usa a linha de nylon 60 na parte de cima e a de poliéster na bobina, tá? Meu ponto de acabamento é o 3,5 e o de decorativo aqui, o ponto de acabamento é o 5 e de fechamento é o 3,5. Aqui eu vou dar só um retrocessozinho ali. Ah, meu corte de linha. Meu corte de linha tá... Eu esqueço totalmente. Meu corte de linha tá falhando, por isso que a minha linha andava desfiando durante a costura. Tá, eu já descobriu aqui o probleminha da questão. Aqui é o corte de linha que tem que trocar a faca de corte, né, da máquina. Do corte automático aqui. Vamos refilar. Ó, aqui vou refilar as linhas. Ó, bem o corte aqui. Né, corta a rentezinho aqui. Pega o isqueiro, queima. A gente pega o isqueiro, sempre vai queimando essas linhas, tá? Né, aqui eu tenho a minha linha retinha, perfeitinha aqui do bolso. Já vou colocar aqui o restante do fecho. Já vou colocar aqui o restante do fecho. Pegar aqui o alicate. Pegar essa parte, já deixei marcada. Esse daqui eu coloquei o restante do fecho. Assim aqui, né? Pra eu ver certinho. Foi com o virado, ficou a 2 centímetros de altura. Tá? Centralizado a 2 centímetros. Prontinho, ó, já coloquei o fecho, né, o restante dele, porque depois a gente vai esquecer, talvez, acaba esquecendo, né, já coloca aí o restante do seu fecho, tá, ou o botão, ó, acoplei aqui com a plaquinha certinho, para dar bastante segurança para ele, tá, e aqui, depois é só fechar, a gente vai ficar com o detalhe aqui, tá. Aí aqui o bolso, aqui já tá. Essa é a hora que você também já coloca o restante do botão, seja lá o fechamento que você escolheu. Até um velcro vai aqui, tá? Vai bem aqui. O importante é que você faça o projeto. Você pode adequar para o tecido, tá? Pode fazer a bolsa de tecido? Pode. Lembrando de estruturar o tecido com manta e dependendo da pegada que você quiser na bolsa, que ela fique mais firme, usa manta e TNT 120, por exemplo. Acho que 120 já tá bom para poder estruturar bem, para ficar uma bolsa de tecido bem estruturada, tá? Pode colocar ao vivo, porque essa minha bolsa, eu tô buscando estrutura nela a partir do vivo, tá? O vivo vai deixar a bolsa bem armada, né? A bolsa vai ficar lá bem no formato que eu quero, né? Bem estruturada. E estruturei o fole, né? Eu não passei para vocês medida de TNT, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, no fole, ó, já tá até colado com Tec Bond, a cola spray, ó. Tá? TNT 150 no fundo da bolsa, para dar mais resistência e estrutura, tá? O canal de zíper eu não quis estruturar, porque já vai ter o vivo dos dois lados ali, que já me deixa com o caimento que eu quero. Então, estruturei o fundo para dar esse reforço de segurança que eu falei para vocês.
tá? Então, agora vamos para a próxima etapa, que é colocar, vou achar o meio aqui, ó, no bolso, tá? Vou tirar até o forro para lá um pouquinho, depois eu marco no forro. Pontinha com pontinha, vamos achar o meio aqui, nesse bolso, tá? Dá um pique, deixa eu ver se essa tesourinha aqui vai dar conta. Ela até corta um pouquinho, mas ela é bem ruinzinha. Ó, dei um piquezinho aqui, no meio. Tá um pique bem pequenininho, tá, gente? É só uma marquinha aqui, só para poder centralizar aqui, ó, o espelho frontal da minha bolsa com o bolso, tá? Para posicionar isso aqui. E ao passo que você já vai pegar a lapelinha aqui, ó, fiz um pontinho aqui, ó, acho o meio, dobrei aqui, pontinha com pontinha, ó, tá vendo? A gente dobra aqui, ó, pontinha com pontinha, vem aqui, acha, faz um tracinho aqui de canetinha de sintético aqui marcando o meio. A gente vai posicionar nesse meio aqui para costurar. Vou até costurar o bolso, já vou costurar a lapelinha aqui, tá? Fazer uma costurinha aqui só para segurar. Deixa eu pegar o dupla face, colocar um pedacinho ali. Que não custa também, que já me ajuda na manutenção do isso aqui certinho, bem colocadinho aqui. Tá? Vou colocar um pedaço de dupla face aqui, de fora a fora. Ó. Cortar o excesso. Coloquei só na pontinha, ó, sobrou. Deixar aqui no cantinho, se eu precisar de outro pedacinho eu pego ali. Ó, coloquei aqui, vou tirar a película e vou posicionar aqui no espelho, meio com meio, ó. Meu espelho frontal aqui, ó, meio com meio, para ficar bem centralizadinho. E aqui vou passar uma costurinha, deixa eu ver se tá certinho aqui. Passar uma costurinha de segurança aqui, para poder... Eu tenho que ter problema de vista, não é possível. Toda vez que eu olho, parece que tá torto. Eu olho assim, centralizo, olho, parece que esse negócio tá torto. Ai, ai, ai. Olha que tá certinho a medida, o corte tá tudo bem retinho. Então não deve estar torto. Vou lá, passar uma costurinha agora, bem aqui na bordinha, tá? A meu tá no ponto 5, só para segurar essa peça aqui, que a gente vai costurar ao vivo aqui em cima, né? Nem vou dar retrocesso, ó. Só para poder, costura de segurança mesmo, só para manter isso aqui já no lugar. Tirar esse excesso de linha aqui que ficou. Ó. Costurei aqui a lapelinha do bolso, tá? E aqui já posiciono o bolso no lugar, mesmo aqui por cima dela, depois de trás para fora, né? E vou aqui, ó, centralizar aqui. Pode clipar, pra gente poder passar uma costura aqui em volta, tá? Centraliza aqui, ó, meio com meio. Ó, venho aqui pelo lado de trás, já vou deixando bem alinhadinho, ó. Tá vendo? Aqui onde a gente não cortou, tá? O que fica, deixa eu ver se tá certinho aqui. Tá até passando um pouquinho o tamanho do bolso, não tem problema se passar um pouquinho nessas laterais, tá? Porque... depois, essa costura é luvada, né? Uma costura luva, ela vem e preenche essas questões todas aqui. Ó, vou clipar e vou vir aqui passando a costurinha na beiradinha aqui pelo lado avesso mesmo, tá? Tivesse um... Ai, que dó do fecho ficar se esfregando aqui, pegar do bolso primeiro. Depois, todo tipo ele iria ficar, né? Não teria como. Deixa eu ver aqui, organizar, ver se
certinho, não tá torto. A gente pode pegar uma régua para verificar isso antes de costurar, tá? Vamos ver se tá sobrando os mesmos espaços, né, que tá aqui, ó. Ver se tá do mesmo tamanho, ó. Aqui não, aqui tá torto. Isso é uma conferência importante de ser feita. Às vezes a gente vem, coloca tudo e não verifica e depois pode ficar torto, tá? A gente pode colocar aqui a régua para servir de base, tá? Meio com meio. Vamos ver aqui meio, centralizo bem o meio com o meio. Vou colocar um clipe para segurar. A parte de baixo bem centralizada. Agora tá ok. Agora a minha medida tá certinha aqui em cima, aqui embaixo. Aí já pode costurar. Então aqui, vou clipar. E vou virar do outro lado e vou passar a minha costura, tá? E vocês aí façam a mesma coisa. A costura de segurança é uma costura de beiradinha, tá? A gente passa só na bordinha, tá? Só na bordinha aqui, em volta da peça daqui do começo do bolso até o final do bolso, tá? A gente não vem para a parte de cima. Bem, como essa costurinha aqui feita, ó, tá vendo? Em volta de todo o bolso, pelo lado de trás, eu fiz a costura por aqui, para poder ver direitinho, né? E a parte da frente fica costuradinha aqui, a costurinha de segurança. Agora a gente vem e refila, né? Tira assim, refilar e cortar essa sobra. A gente vem e corta toda a sobra aqui, faz a curvinha aqui. Se você achar mais fácil fazer a curvinha antes, também pode fazer. Eu gosto assim que o refilo fica bem certinho. Você acha que aqui não é uma costura de acabamento que vai ficar visível, né? Não é uma costura no fio, alguma coisa assim. A gente usa corte a fio, a gente costuma sempre fazer desse jeito. A gente nunca deixa, a gente nunca corta duas peças combinadas assim já uma com a outra. A gente corta uma com formato e a outra reta, sobrando de preferência. Se for possível, se couber dentro do projeto, isso a gente faz e refila depois no corte a fio, com estilete, para ficar bem bonitinho, bem retinho, né? Ficar certinho. Aqui a gente tem nosso bolso, ó, já aplicado, é um bolso bem grande, tá na frente, por isso, então, fecho, né? Para poder deixar esse bolso bem certinho, assim, bem bonitinho, né? Aqui já, tá? Aqui a gente tem já a frente da bolsa. Agora a gente vai trabalhar, aqui tá o meio, e eu preciso marcar aqui tá o meio. Vou já aplicar o vivo, agora a gente vai para a parte da aplicação do vivo, tá? No espelho da bolsa. Eu vou pegar aqui uma fitinha de acabamento, né? Pegar um dos vivos aqui. Agora a gente vai trabalhar os espelhos, né? Colocação do vivo no espelho frontal e no espelho traseiro da bolsa. Tá? Vou começar sempre aqui pela parte de baixo, tá? Vou aqui centralizar direitinho. Tá? Vou escolher aqui um... Eu gosto de marcar o meio assim com a caneta. Facilita para mim depois. Tá? Marquei aqui o meio na fitinha. Coloco aqui, ó. E vamos pregar o vivo, ponto número 4,5. Esse vivo aqui é um vivo de sintético, não é um vivo plástico. Cadê a tesoura? Vou tirar um pedacinho dele aqui. Teoricamente, ele é mais fácil de aplicar. Agora eu venho aqui, né? Vou posicionar. Aqui tá o meio da minha peça. É que tá um corte tão pequenininho. Deixa eu sentir o meio aqui. Coloco aqui o vivo. Venho aqui, ó.
posiciono. Bem, vamos então à aplicação do vivo, né? Eu vou vir aqui, posiciono, centralizadinho, até já fiz uma marquinha, né? Posiciono aqui o acabamento no meio, tá? Venho aqui, posiciono o vivo na marquinha que eu fiz aqui, bordinha com bordinha, né? Isso aqui me escorrega, me tira tudo do lugar. Tá? Venho, coloco aqui, começo, retrocesso, tá? E vamos costurar o vivo como a gente costura todos os vivos. Se você quiser utilizar, ficou estranho falar como costura todos os vivos. Como a gente costura vivo aqui no espelho das bolsas normalmente, né? Se você quiser utilizar o vivo plástico, pode usar, tá? Pode fazer de acordo com a sua demanda, né? Com a sua possibilidade, enfim. É um material que a gente geralmente gosta, do jeito que a gente gosta mais de usar e fazer, né? Ó, chegando aqui na curva, a gente vem mais devagar um pouco. Fazendo a curva mais devagar aqui, pra ficar bem feitinha. Tá? Venho aqui. Aqui tem mais camadas, se você estiver usando máquina doméstica aqui, você vem mais para aplicação do vivo, a gente tem que marcar com um pouco mais de cuidado. Aqui a gente vai passar pela camada do bolso que está costurada, uma camada maior de sintética, a gente também passa aqui com mais cuidado. Aqui é outra curva, a gente também vem devagar, ó. Que o vivo ajuda a definir muito bem as curvas. Fazendo a última curva aqui. Como eu digo sempre, essa mão tá ajudando, né, a manter o vivo no lugar. E essa daqui posicionando ele. E a outra mantém na bordinha. A gente poder fazer uma costura de vivo perfeita. A tesoura, deixa eu cortar aqui, ó, vou medir aqui. Vou cortar, ó, a tesoura encosta aqui, nessa parte que tá costurada, para eu fazer o refilamento e corte aqui do vivo bem no lugar onde eu preciso, que eles vão encostar um no outro, ó, fica encostadinho, e eu pego o acabamento e faço a finalização da costura. Quanto sobrou de vivo, para vocês poderem economizar na hora de fazer, sobrou, aqui no meu, nesse espelho sobrou 13 centímetros, tá? Eu vou chegar aqui pertinho, ó, posiciono direitinho, eu venho aqui com ele, costurando, chegando aqui perto, eu já desço o acabamento, ó, você vem, pega ele, dobra aqui por cima e costura por cima aqui, ó. Aí dou um retrocesso e meu vivo tá aplicado com o acabamento direitinho, ó. Venho aqui, refilo, corto em cima da linha do vivo, tá? Meu acabamento.
gente refila as linhas. Corta aqui a linha que tá sobrando. E prontinho. Meu hábito com corte de linha com corte de linha automática é tão grande que mesmo eu pensando, eu não vou cortar para não desfiar a linha, né? Tem que ficar passando aqui pela agulha. E eu esqueço todas as vezes. Também anos costurando fazendo isso, agora é que deu. Temos aqui, ó, o vivo no espelho frontal aplicado, né? O espelho aqui da frente com o vivo aplicado. E o espelho aqui traseiro, que eu já adiantei, né? Já trouxe pronto para a gente poder economizar tempo de aula também já colocado. Como eu disse, não tem estruturador aqui, porque para mim esse sintético já tem uma estrutura. Ele não tem estrutura. Ele é um sintético que ele é molinho, mas ele tem uma certa resistência. Vou chamar de resistência. Né, alguma coisa assim, ele não é tão molinho como um Prada, por exemplo, aquele estaria bem mais mole, um Doll, então nem se diz. Esse daqui não, ele dá uma certa... Se você já usou o Croco Charme da Personal Art, você vai saber do que eu tô falando, né? Parece que ele é um sintético que tem... Ele é um pouquinho mais rígido, assim, ele dá um pouquinho mais de estrutura. Então, e o Vivo vem e dá o caimento que eu quero, então eu não vou estruturar os espelhos, tá? Aqui agora eu vou colar o forro, tá? Você pode colocar o forro aqui, passar a costurinha de segurança. Pode passar dupla face aqui em volta, pegar o forro, passar dupla face ou cola de contato, colar o forro, tá? E passar uma costura de segurança, ou pode jogar cola spray da Tec Bond e posicionar direitinho aqui e colar. Se você quiser colar o forro antes de costurar ao vivo, pode fazer, que eu esqueci de fazer isso, tá? Porque senão teria, a hora dessa, o forro já estaria costurado aqui nos dois espelhos, tá? Como eu me esqueci em um, esqueci no outro. Então, eu vou fazer esse passo agora, que não me atrapalha, mas se você quiser fazer assim, pode facilitar bastante. Bom, agora com os espelhos ali já organizados, né, com forro, eu já coloco o forro, cola, costura, já deixo o forro preso nos espelhos também. Então, agora eu vou para os tirantes de alça e vamos trabalhar canal de zíper e folha. Aqui eu tiro a película da dupla face dos tirantes de alça, faço meu virado aqui em cima da linha que eu marquei, né? A gente faz virado aqui em cima da linha, porque assim fica muito mais fácil de ficar certinho, tudo retinho, ó. Feito virado, vamos fazer já em um e no outro, a gente faz aquela costura de bordinha, agora de um lado e do outro, né, que é o acabamento, eu que seguro isso aqui, para não... Dupla face, ele cola temporariamente, tá? Ele desgruda muito fácil, então não pode ser só colado, tem que ser costurado. Ponto número 5, nem vou trazer para pertinho, porque é só aquela costura agora a 2 ou 3 milímetros aqui numa borda e na outra, nem precisa retrocesso, tá? Agora é só fechar aqui, ó, de um lado e do outro, depois o outro tirante, ó, direitinho, vou reto, ó. Eu já nem sei mais como é que eu trabalho sem o corte de linha, nossa. Agora do outro lado. Deixa eu apertar. A gente gasta muito mais linha sem o corte automático. Com o corte automático a gente tende a economizar, porque o que sobra são só pedacinhos pequenininhos, né? Aqui a gente puxa, então você gasta muito mais linha para poder usar sem o corte automático. Eu vou providenciar de arrumar isso, porque eu não tô gostando da experiência de não ter. De um lado, cortar. E já solta a linha, tá horrível mesmo. E já faço a costura do outro e já trago. A gente vai fazer isso, deixa eu mostrar pra vocês, que eu já vou trazer isso pronto, tá? Eu coloco aqui a minha meia argola, já dobro aqui, coloco o meu clips para deixar isso aqui já assim organizadinho, só para usar, tá? A gente vai fazer assim nos dois tirantes.
Então agora vamos à montagem do canal de zíper, ó. Frente do meu principal, olhando para frente do meu zíper. Frente do forro, olhando para frente do meu principal. Lado bom do principal com lado bom do forro, tá? Ó, o zíper é a frente do zíper, voltada para frente do sintético. Então a gente coloca aqui, tá? Pode fazer marquinha no meio, piquezinho, se quiser, não no zíper, não pode dar pique em zíper, né? Só no sintético, marquinha de caneta no meio do zíper para posicionar tudo meio com meio, tá? E eu vou posicionar aqui. Pode clipar, porque é longo esse canal de zíper, então eu vou colocar uns clipezinhos aqui para prender tudo no lugar, ó. Bordinha com bordinha. Ó, vou centralizar. Fazer um sanduichinho aqui de zíper com principal e forro. Tá, ó. Eu venho aqui organizando na bordinha, ó. Certinho. Tá, eu vou costurar com um pé de máquina, que é meio centímetro. Uma leve esticadinha no zíper, bem de leve a esticadinha no zíper. Tá? Já posiciona aqui. Se não quiser clipar, não precisa. Com o tempo e a experiência, a gente vai deixando de clipar. Ó. Um pé de máquina, ponto 3,5. Retrocesso no começo e no final. Tem hora que o corte de linha tá funcionando bem. Bom, ó. Fiz agora. Vou fazer um lado com vocês e o outro eu trago já adiantado pra gente economizar tempo. Ó, fiquei com esse sanduichinho aqui, né? Ó, forro, zíper principal. Desviro, agora vai avesso do meu principal com o avesso do forro, ó. A gente vai fazer assim, puxa o zíper para fora, puxa de leve, né? O zíper aqui para fora. Meu canal de zíper aqui, o forro tá sobrando que eu cortei meio centímetro maior, para sobrar mesmo, para facilitar para mim, não faltar. Às vezes, se eu errar uma margem de costura, né, meu forro não fica continha e fica faltando um pedacinho aqui no canal de zíper. Então, eu sempre corto ele meio centímetro maior, tá? Que é a minha medida aqui dele, né? Se aqui é 4, eu corto o forro com 4, do canal de zíper com 4,5 centímetros, tá? De cada lado. Aí eu venho aqui, ó, e vou trazer isso aqui pra fora, trazer o zíper pra fora, né? Isso aqui é o zíper pra fora, ó. Tá? Ajeitando, a gente vai dobrar bem direitinho. Já coloca no ponto 5 na máquina, que agora a gente vai fazer a costura de acabamento. Costura importante, que vai ficar do lado de fora da bolsa, né? Bem em cima na bolsa, na frente. Aparecendo dos dois lados, tem que ficar bem arrumadinho. Puxa bem esse forro pra baixo, ó. Nesse movimento assim, puxa bem o forro para baixo, já organiza ele aqui na máquina, ó. Puxo ele aqui para baixo, venho. Vou rebater com um pé de máquina, tá? Meio centímetro aqui no meu caso. Essa é a minha margem, tá? Eu, um ponto, começo com retrocesso, sem necessidade, mas é o hábito, a força do hábito. Vou puxando o forro, ó, e arrumando aqui em cima para ficar, ó, puxo aqui, arrumo.
retrocesso. Ó. Tenho aqui a costura bonitinha, certinho, do canal de zíper. Agora eu vou fazer a outra parte e venho com ele pronto. Decidi aparecer antes para poder ver que a pessoa que está fazendo essa bolsa é iniciante, ainda não tem muita experiência. Então aqui, ó, a segunda parte do zíper é a mesma coisa. Lado bom do meu sintético, olhando para o lado bom do meu forro, frente do zíper para frente do sintético, frente do forro com frente do principal. Frente forro, frente principal, frente zíper. Igual a gente fez outra vez, só que agora desse lado de cá, posiciona tudo certinho assim, ó. Vendo? Centralizadinho. Mesma coisa, aquele sanduichinho, tudo bem arrumadinho, vai clipando, tá? E costura normal e rebate como a gente fez da outra vez. Bom, com os dois lados costurados, fiz aqui aquela costurinha de segurança. A gente vem na bordinha, uns 2 milímetros aqui, faz uma costurinha de um lado e do outro, prendendo, ó, o forro aqui, né, e deixando ele fixo aqui para facilitar o acabamento depois, a costura nos espelhos. Fiz essa costurinha de segurança, vou refilar a sobra de forro. Como eu disse, eu faço forro sobrando, porque meio centímetro a mais, justamente para isso, para facilitar depois, na hora de fazer a costura de segurança. Esse forro tá sempre passando um pouquinho aqui da minha margem do principal, o que facilita muito na hora de refilar, tá? Agora a gente pode refilar, vou passar os cursores, um de um lado, outro do outro, né? Para poder refilar esse zíper, então, e a gente poder montar aqui nosso folha aqui total da bolsa, né? Prontinho, ó, os cursores passados, né? Os 2 cursorzinhos aqui. Esse canal de zíper é bem longo, por isso eu tô usando 2 cursores, mas se quiser pode usar só um. Vou refilar o zíper aqui, ó, na beiradinha e na chegadinha do canal aqui, do lado de cá. Vou pegar o isqueiro, vou queimar essa sobra de zíper, ó, de um lado e do outro, esperar passar o ventilador aqui. Queimei a sobra de linha, ó. Queimei aqui o comecinho do zíper, para evitar que ele desfie, tá? Tô aqui com o meu canal de zíper, agora a gente vai pegar os tirantes de alça aqui e posicionar para costurar. Pro lado de dentro, como? Centraliza com o meio do zíper, tá? Você tem que o meio do zíper, você vai pegar o meio aqui do seu acabamento aqui, né, do porta-alças, e vai centralizar meio do porta-alças com o meio aqui. A gente vê o meio do porta-alças por esse corte aqui central, né? A gente fez aqui o virado. Ó, eu abro ele assim. Isso me facilita ver onde está o centro para eu poder posicionar aqui. Você pode colocar dupla face e costurar, né? E pregar isso aqui, tá? Aí vai do tamanho que você quiser. Eu nunca gosto de tirante muito longo. Apesar de que para essa bolsinha aqui, eu acho que eu vou usar ele desse tamanho. Tá? Ele vai ficar um tirante de um tamanho bom. Não vou refilar nada, tá? Só vou colocar aqui uma costura de segurança nesse tirante de alça. Tá? Vou passar aqui e vou colocar ele aqui. Dobro ao meio, venho aqui, centralizo, olhando onde é que tá aqui o centro. Vai balançar um pouquinho, que eu vou trazer mais próximo, mas dá, né? Vou ver aqui onde é que tá o centro, coloco aqui meio com meio, é bem aqui no meio do zíper, bem no finalzinho aqui do canal de zíper, tá? Posiciono aqui, dobro, coloco aqui na minha máquina, tá? E venho e passo a costura. Meu zíper é de nylon, então eu costuro normalmente por cima. Se o seu zíper tiver cremalheira de metal,
vai devagar, pula a cremalheira, costurando manualmente, tá? Ó, um retrocesso. Manualmente quero dizer, você vai na roda da máquina e vai puxando. E vai ficar assim, ó, tá vendo? Aqui tá o final do meu canal de zíper e aqui tá a minha meia argola com a argola D voltada pro lado de dentro. Como ela é grande, dá para fazer, para não ficar assim solta aqui, você pode colocar um rebite logo abaixo dela, tá? Ou pode refilar e usar ela bem pequenininha também, só a meia argola aparecendo aqui. Como essa bolsa é maior, ela não é uma bolsa grande, né? Mas ela é maiorzinha um pouco, então eu vou deixar o tirante maior também. Ó, aqui venho, vou posicionar isso aqui. Igual a gente fez outra vez, posiciono o meio, vejo aqui onde está o meio. Posiciono aqui. Bom, agora eu trago então o meu folha, meu canal de zíper tá aqui, ó. Já com porta-alça posicionado bonitinho, certinho. Pego aqui o fole, né, que é o fundo da bolsa, que tá com TNT 150. Se quiser pode usar EVA também, ou EVA e TNT, ou só o EVA ou só o TNT. Coloco aqui, faço aquele sanduíche, frente do meu principal, lado bom do meu sintético, olhando para o lado bom do meu sintético, tá? Venho aqui, posiciono aqui certinho, ó, centralizadinho. Pode achar o meio, tá? Se quiser o meio, você vai posicionar o meio com... Vamos fazer isso. A gente vem aqui, dobra, tá? Vamos vir aqui, ó, dobra, pontinha com pontinha, marca o meio para poder centralizar com o meio do zíper, tá? Para ficar bem retinho, bem certinho. Faz um pique aqui, ó, e um pique do outro lado. Aí a gente vem, vou deixar 2 clipes aqui, ó, posiciono o meio, eu vou olhar aqui, ó, o meio do zíper, da cremalheira do zíper, com o meio do pique que eu fiz aqui, pra gente poder deixar centralizadinho. Coloco um clipes aqui de um lado, venho, não, ainda não, né? Eu já vou posicionar, para fazer um pique no forro, e vou posicionar os 3. Se você quiser, pode agora vir aqui, fazer uma costura, tá? E fazer o mesmo aqui embaixo, na outra parte. Você vem aqui, faz uma costura e prega, depois você vem com o forro, centraliza e faz. Eu vou fazer de uma vez só para economizar tempo. Mas você pode fazer isso em etapas, tá? Como for mais fácil para você. Já vou pegar o meio aqui de um lado e do outro. Frente do meu forro, olhando para frente do forro aqui do meu canal de zíper, ó. Frente com frente, né? Ou seja, frente do meu forro, olhando para frente aqui do meu fole, né? Do fundo da bolsa. Centralizo aqui, ó, o meio do zíper com o meio desse pique que a gente acabou de fazer. Tá? Vem, coloco, vou colocar o clips para segurar aqui, né? O prendedorzinho para costurar de uma vez só aqui. Esse daqui eu não cortei maior um pouco, mas também podia ter cortado meio centímetro maior, que facilita bastante também na hora de refilar depois, é tudo sempre melhor, ó. Ponto 3,5, que é o meu ponto de fechamento, máquina doméstica. Nessas horas, se estiver usando sintético, com zíper, com tirante de alça, são várias camadas, né? Então vamos devagar, tá? Centraliza aqui, deixa tudo bem retinho, ó. Bem certinho. Retrocesso no começo e final. Um pé de máquina, tá? Lembrando que a margem de costura do nosso projeto é de um pé de máquina, aqui de meio centímetro, a minha margem. Então, tudo tem que ter esse meio centímetro, porque senão vai faltar depois pra gente. Ó, aqui a gente vem devagar para fechar aqui. Ó.
retrocesso de começo a fim, tá? Respeitando meio centímetro de margem. Se você mudar o passado do tamanho da margem, pode faltar depois na hora do fechamento da sua bolsa. Na hora da distribuição do folhe com canal de zíper, né? Pode faltar medida. Quando a gente vem, come um centímetrozinho ali, milímetros aqui, milímetros do outro lado, você come os milímetrozinhos de um, milímetrozinhos do outro, e quando a gente vai ver, a gente não fecha, né? As nossas medidas não batem. Mas é justamente, às vezes, né, é por conta desses milímetros que ficam ali, milímetros que ficam a colar. Quando você vai ver, você já não tem uma medida exata mais para poder seguir. Aí onde às vezes dá problema. Deixa eu colocar o clips aqui assim, para segurar isso no lugar. Fechar agora, esse lado é a mesma coisa, tá? A gente vai fechar. Tudo bem centralizado, preso certinho. Eu vou vir aqui agora, que assim facilita prender. Pode lançar a mão dos clipes. Pode utilizar clipezinhos à vontade. Eles ajudam bastante a segurar tudo bem centralizado e bem posicionado do jeito que a gente precisa. E errar é humano, então a gente está sempre suscetível a cometer um deslizezinho ali ou aqui. Então, com tudo bem organizado, a gente fica menos propenso a. Vamos costurar isso aqui, retrocesso no começo e no final. Aqui eu venho devagar, com a camada boa, né? Acho que a linha da bobina acabou numa hora de costura difícil. Acho não, acabou mesmo. Vou trocar, vou fechar aqui e já volto com... Deu só pro comecinho aqui. Pelo menos segurou a costura aqui no lugar, tá? E já volto com essa etapa concluída, já desviro, colo e a gente faz costurinha de segurança, né? Pra deixar esse folho com o final de zíper bem vedado. Bom, agora com isso aqui costurado, já devidamente desvirado, a gente vai fazer o quê? Rebater essa costura, ó. Tá forro pro lado de cá, ó, forro, aqui o folhe, forro. A gente vem aqui, ó, faz aquele puxadinho, igual a gente fez aqui, a gente vem, ajeita bem nossa costura. Colocamos aqui, eu vou costurar com um pé de máquina aqui e faço uma costura reta aqui, para poder rebater essa costura, isso aqui não ficar solto assim, né? Então vamos lá, centraliza, organiza o forro certinho aqui, puxar ele aqui para baixo, porque depois a medida falta, tá? Meu braço tá pegando aqui no tripé, balançou um pouquinho. Vem aqui, ó. Aqui não precisa retrocesso, eu fiz, mas não é uma necessidade, tá? Passa com cuidadinho aqui, tem uma camada boa, um retrocesso para finalizar. Ó. Tá? Aqui eu fiz a minha costura de fechamento. Essa eu nunca gosto de fazer muitas rebatidas, até que ficou certinho aqui, às vezes ele não fica muito legal. Agora eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui na beiradinha, tá? Seguro o forro direitinho, vou fazer uma costurinha igual eu fiz aqui, ó. Pra prender isso aqui, a gente prende isso aqui também pra não ficar solto, porque senão na hora de fechar a bolsa, você vai ter bastante trabalho. Então você pode passar uma dupla face aqui, dá trabalho, né? Passar uma dupla face, colar. Cola eu não aconselho, porque senão vai pegar cola aqui onde não deve, no folhe, né? Então, a cola só nos espelhos mesmo, que dá para poder passar e colar o forro no espelho e passar uma costurinha de segurança, tá? Então, vou passar a costurinha e já volto, costura de beiradinha, tá? A gente vem, posiciona, arruma o forro certinho, ó. Posiciona bem retinho aqui e vem e faz uma costura bem na bordinha, só para prender o forro.
Bom, então temos aqui, ó, a costurinha de segurança feita, vendo? Bem na beiradinha, né? Tem aqui minha costurinha de segurança feita. Então, o que a gente faz agora com essa cinta aqui, que vai abraçar os espelhos da nossa bolsa, a gente vai fazer o quê? Ó, costura com costura aqui, eu junto costura com costura, ó, bem certinho, ó, bem arrumado, bem centralizadinho. Venho aqui e dou um pique, tá? Pique. Do outro lado a mesma coisa e em cima a mesma coisa. A gente vai fazer aqui os 4 piques para marcar o meio dessas peças, para a gente poder deixar a bolsa alinhada, né? Os piques servem justamente para ajudar nesse alinhamento, a bolsa não ficar torta quando a gente colocar, encaixar tudo, costurar. Não, isso precisa ter uma ordem. E o que facilita para a gente é essa técnica super simples, que é o pique no meio da peça, para ajudar na hora de posicionar nos espelhos da bolsa, tá? Mostrar para vocês aqui, novamente, talvez para alguém que está fazendo pela primeira vez, tá? Aqui eu venho, ó, pique do forro com pique do espelho, tá? Vem pique com pique. Opa! Aqui em cima e embaixo, para ficar reto centralizadinho aqui. E agora eu vou espalhar a medida do meu... Aqui, eu vou dobrar o vivo, tá? Aqui eu dobro ele assim, para deixar o mais retinho aqui possível. Encaixo o forro, ó, vou clipando esse forro, encaixo aqui, ó. É uma alternativa a colar, porque todo tipo precisa costurar, né? Então, colando ou não, assim é até mais fácil, que você ter um resultado até mais rápido. Se você tiver muita dificuldade, pode usar a cola para colar as laterais, as bordinhas e fazer essa costura. Ou jogar cola no espelho pelo lado de dentro, colar o forro, tá? Agora eu só venho e faço a costura por esse lado aqui do vivo, eu vou passar uma costura aqui. Deixa eu só trocar aqui a linha, porque eu usei o corte de linha e desfiou. Às vezes desfia, às vezes não. Ó, vou vir aqui pelo lado de fora, chegar a cadeira, fazer vocês mais próximos aqui. Vou vir aqui pelo lado de fora aqui do vivo, ó, e vou costurar no ponto número 5, tá? Só fazer uma costurinha aqui, por fora da costura aqui do próprio vivo que eu coloquei aqui, né? Na bordinha desse vivo, ó. Vendo? E assim a gente vai costurando. Como tá clipadinho, o forro fica seguro. A gente vem, faz a curva. Os clipes seguram um pouco na mesa da máquina, prende, ó. Pelo menos com esse vivo de sintético, esse processo por esse lado tá fácil, tá? Se você estiver usando o vivo plástico, talvez você não vai ter a mesma facilidade de passar por fazer esse processo aqui, tá? Mas eu acredito que não seja assim tão difícil. Então você pode colar para poder fazer e pode costurar pelo lado do forro, tá? Pelo lado de dentro também. Vou fazer rápido aqui para agilizar pra gente, tá? Eu só quis mostrar para vocês como é que eu tava, né, colocando aqui o forro, ó, sem retrocesso nem nada. É só para segurar o forro, manter aqui, tá? Ó, costuradinho, tá? Dentro da margem, ou seja, essa costura não vai aparecer depois. E assim fica super fácil, já coloquei dos dois espelhos, já tá com forro. Agora a gente vai virar o canal de zíper do lado do avesso, tá? Agora é direito com direito da bolsa, direito do meu canal de zíper com direito. O lado bom do canal de zíper com o lado bom da frente da minha bolsa, ó. Vou colocar meio com meio aqui. Tem gente que gosta de vir passar uma costurinha, para já deixar, né, não correr o risco de sair desse centralizadinho aqui, ó. Meio com meio aqui na parte de baixo. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos clipar e vestir essa medida
em toda a extensão da bolsa. Prontinho, ó, meu espelho tá todo clipado. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Vocês já sabem que eu não coloco bolsa nas minhas bolsas, é muito difícil. Então, vocês forem fazer qualquer projeto meu que não tenha bolso, pode colocar bolso tranquilamente, os bolsos do jeitinho que vocês estão acostumados a colocar, tá? Coloca sempre sobrando espaço em cima e embaixo, para um lado e para o outro, para quem não tem muita experiência, tá? Igual aqui a gente tem 23, você pode cortar um bolso de 18, mais ou menos, de largura, por 14, 15 centímetros, mais ou menos, de altura, tá? Fazer dobrar frente com frente, costura, desvira, fecha e costura ele aqui de um lado e do outro, o tipo de bolso que vocês quiserem colocar, tá? Nos espelhos aqui das bolsas de vocês. Aqui tá clipadinho, ó, a nossa medida ela é certinha, como eu falei, você respeita a margem de costura, desse projeto é meio centímetro. Se você precisar usar outro calcador e quiser aumentar, pode aumentar a margem de costura para poder caber direitinho no seu projeto também, tá? Mas aqui, ó, ela ficou redondinha, fechou certinho nessa medida, tá? As medidas que eu passei para vocês com esse diâmetro de 81 centímetros, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou sentir onde é que tá o vivo para eu fazer a minha costura. Aqui o vivo tá bem pro lado de dentro da minha bolsa aqui, ó. Vou ter que fazer uma costura bem grande aqui. Ele tá maior que o vivo plástico, então um pouco mais largo. Não maior, mais largo. Eu vou vir aqui. Coloco o calcador bem rente. Aqui não dá para vocês verem, mas a gente coloca o calcador aqui assim, olha. Aqui tá a minha costura do vivo. Tá? O calcador, ele vem aqui. Quando eu posiciono o calcador aqui, eu consigo sentir, deixa eu ver se tem um calcador aqui na minha gavetinha, vai balançar aí um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, tá? Ó, aqui é um calcador, eu venho com ele aqui, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou sentir, tá vendo? Aqui tá o vivo, né? Aqui tá a margem. Eu vou sentir ele encostado no vivo, e vou passar essa costura nele o tempo inteiro encostadíssimo aqui no vivo, tá? Para não aparecer essa costura que a gente fez aqui, tá? Então eu vou costurar, ou você pode usar o calcador de vivo também, que vai facilitar. Aqui eu não vou trazer vocês para perto, porque aqui o próprio corpo da bolsa vai impedir de ver, mas vocês sabem que aqui é aquela costura básica, agora de fechamento de um lado, depois fechamento do outro, seguindo essa regra do calcador bem encostadinho aqui. Ponto de fechamento é o 3,5, né? Já vou mudar aqui. Ó. Começo e termino com retrocesso. Ó. Deixa eu fazer mais um pouquinho de retrocesso aqui, porque ele pegou em cima do clips. Ó, venho. Tá? Eu usei esse vivo 3 centímetros, ele ficou muito grande, tá? Já vou confessar aqui, a margem dele ficou muito grande. Meus espelhos têm 8, vai ficar com 7. O meu vai perder ainda mais medida ainda. Ele vai ficar com uns 6 centímetros por conta dessa questão do vivo. Que eu coloquei aqui uma tira de 3. O ideal teria sido uma tira de 2,5 centímetros para encapar o espaguete. Vamos seguindo aqui a costura. Aqui é uma camada grossa, ó, a gente passa devagar. Vou segurando aqui e vou costurando. Tá? Aqui eu tô fazendo assim que eu tô sentindo onde é que tá o vivo para costurar bem em cima dele. Como o fole tá com o estruturador, aqui eu sinto onde é que tá o vivo, com essa mão aqui eu venho, vou sentindo aqui onde tá o vivo, tá? Pra eu costurar bem rentezinho a ele. Cuidado com camadas grossas.
eu pegar aqui um alicatezinho para me dar uma mão, alicate de bico para segurar aqui, que facilita, né? Tudo bem no lugar. Bom, fechamento de bolsa é fechamento de bolsa, né? Todo mundo que costura sabe. Principalmente com curva. E na reta industrial, né? Existem máquinas bem mais específicas para fazer esse tipo de trabalho, que facilitam muito mais o processo. Cheguei aqui no começo, prontinho, fechadinho. Tá? Com a minha expectativa de viés aqui, eu perdi um pedacinho ali, mas espero que não tenha ficado, acho que não ficou não. Acho que aqui embaixo ficou pegou um pedacinho aqui nas curvas. Eu tive dificuldade nas curvas por conta da distância do viés. Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa com o lado de trás, prender meio com meio e fazer esse fechamento aqui em volta. Bom, agora com a nossa peça devidamente costurada, ó, os dois lados costurados, o que eu fiz aqui? Uma técnica que eu já usei em outras aulas, quem acompanha o canal faz um tempo já me viu fazendo isso aqui na aula, principalmente das mochilinhas, alguma coisinha assim, onde precisa passar viés, né, colocar um viés, eu coloco fita dupla face, ó, de um lado, assim na frente, e aqui do outro lado, ó, para poder vir colar o viés e costurar esse viés colado, que facilita muito, tá? Vou usar viés Boneon, tá? Que eu esqueci até de colocar no meio da lista das coisas que a gente ia usar aqui para fazer a bolsa, tá? Viés Boneon, eu venho com ele aqui, ó, venho com dupla face, passo de um lado do outro, venho, tiro a película, né, na hora mesmo de colar o viés, só um de cada vez, tá? Se tirar os dois vai dar muito trabalho. Se você colar o viés todo de uma vez, a dupla face não sustenta, tá? Ele não segura. Vai ficar soltando desse lado. Quando você costura desse, vai soltando desse. Então é melhor um de cada vez, tá? Dupla face é uma fita cara para fazer isso, tá? Mas que facilita muito o trabalho. Então você pode comprar um dupla face um pouco mais barato, sabe? Tem lugares aí que vendem dupla face, promoção de dupla face. E você consegue comprar bem mais em conta, um pouco mais em conta do que na Personal Art, que é R$20, né? A fita dupla face, 50, só que vem 50 metros, mas é R$20. E você consegue fazer esse tipo de acabamento muito mais fácil. Se você falar, dupla face é muito caro, cola de contato. Se tiver aqueles bisnaguinhas com bico, tipo vidro de adoçante, você pode vir passar de um lado e do outro e passar no viés. Até o dia que alguém vai inventar um viés com... Vamos pro lado de baixo, né? Um viés com... Já vem em autoadesivo, né? Você só vem e acopla aqui na peça. Dobra a pontinha para fazer o acabamento. Coloco aqui um pouquinho para frente do meio da minha peça, ó. Vou colar o viés, tá? Vou colando ele assim, ó. Quando você terminar de colar aqui, ele está soltando embaixo. Porque a dupla face tem dessas, mas dá tempo de costurar, tá? A gente vem, ó, vai reforçando, tá? A gente já cola e costura. Aí a gente faz a mesma coisa do outro lado, ó. Já vem, cola e só passa a costura mesmo na linha do viés. E você tem aqui a sua peça com a costura muito boa de viés, fica bem costuradinho, porque tá preso, né? Deixa eu colocar aqui. Você pode colocar um dupla face no acabamento aqui, ó, na chegadinha do viés. Opa.
colocar, tá vendo? Ele já começa a desgrudar antes mesmo da gente dobra aqui a pontinha. Deixa eu colocar um pedacinho de dupla face aqui assim. Ó, para poder ajudar no acabamento aqui, para colar aqui em cima. Ele já vai e começa a descolar, mas dá tempo da gente vir. A gente só vem e passa a costura do viés, como a gente já está habituado a fazer, igual a gente fez o fechamento da bolsa. A gente vem e passa aqui a costura, sentindo onde está o vivo da peça, tá? A gente vem e passa aqui uma costura, de um lado e do outro. Bom, agora com o viés costurado, vamos desavessar a bolsa. Tá? Esse trabalho que não é o mais fácil do mundo. É uma das coisas mais chatas que tem que fazer é desvirar a bolsa. Tá? Vamos aqui devagar, aos poucos, desvirando aqui. Pode usar, se você quiser, pode usar secador, tá? Para esquentar, que vai amassar. O 08 Fundimar, ele não tem memória longa, a gente fala que ele tem uma memória curta, ou seja, ele amassa, ele esquece que amassou depois. Ele costuma voltar, né, ao estado original dele sem problema às vezes. Vamos desvirar a bolsa aqui, vamos assentar bem as costuras. A gente vem, olha, desvirando, aqui tá nosso fechinho já costuradinho. Eu vou lá, arrumando, organizando. Agora precisa assentar bem essa costura ao vivo, ajuda muito a trazer, então a gente puxa bem assim, ó, pra fora, tá vendo? Puxa bem aqui no rumo do vivo, pra fora, pra deixar bem assentadinha a costura. E a costura com o tempo também vai se assentando, né? Mas a gente vai ter que ir desavessando, a gente vai arrumando. Eu não quero prolongar muito mais, a aula já tá bem longa, tá? Depois eu venho, eu vou martelando e vou arrumando aqui a minha bolsinha. Porque assim a gente tem uma aula, que vocês já sabem que tem que organizar a bolsa, né? Aqui os meus 2 zíperes, arrumar aqui em cima, ó. Assentar para ela ficar na distância certinha aqui. O que vocês verem meio capengado aqui é porque eu tenho que... A gente acabou de desavessar ela, ainda não deu para poder assentar bem a costura e deixar ela bem organizadinha do jeitinho que a gente quer. Mas, no mais, essa daqui é o resultado da nossa bolsa, tá? É lógico, melhor assentada a costura, né? Que tem viés, tem tudo, são camadas, a gente tem que vir arrumando, assentando, organizando as curvas, para ela ficar bem retinha do jeitinho que a gente quer, né? Mas então, essa daqui é a nossa bolsa da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.